Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar o conceito de pseudocódigo. Ou melhor, com base no que nós já vimos, podemos agora aprofundar o conceito da representação de algoritmos por meio de pseudocódigos. Só para nos recordarmos, pseudocódigo é uma técnica textual de representação de algoritmos e também é conhecida como português estruturado ou Portugal. Nesta técnica, então, os nossos verbos, ou melhor dizendo, as ações passíveis de serem executadas pelo nosso algoritmo, vão ser limitadas. E os verbos que vão representar essas ações vão ser empregados no imperativo. Tá? Deve-se evitar também as expressões excessivamente longas, fazendo com que a gente restrinja a possibilidade de ocorrência de ambiguidade. O pseudocódigo ele vai ser baseado em uma PDL, que é uma sigla para a expressão em inglês Program Design Language, que nada mais é do que uma linguagem genérica na qual é possível representar um algoritmo de forma semelhante ao das linguagens de programação. A estrutura de um algoritmo representado através de um pseudocódigo pode variar um pouco de acordo com o autor do material que vocês estão utilizando, seja esse material uma videoaula, um livro, uma apostila ou etc. Normalmente essas variações estão relacionadas com a linguagem de programação que se pretende trabalhar na sequência dos estudos. Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente vai trabalhar a linguagem de programação C. O que cabe destacar é que essas pequenas variações nos pseudocódigos vão estar sempre relacionadas com a sintaxe, ou seja, a estrutura que está sendo empregada. Porém, a semântica, o significado da interpretação dessas estruturas vai ser sempre o mesmo. A estrutura que a gente vai empregar para a construção dos nossos pseudocódigos vai ser a seguinte. Eu vou detalhar linha a linha. Antes eu só quero especificar alguns detalhes. A gente vê três tipos de elementos nessa nossa estrutura geral dos pseudocódigos que nós vamos trabalhar a seguir. Primeiro a gente vê a presença, vou destacar, de palavras reservadas. Então lembrando que uma palavra reservada é um identificador com significado específico para o interpretador do algoritmo. Então ali a gente tem a presença de 4 palavras reservadas. Elas estão identificadas, pois estão em azul e com sublinhado. Depois eu destaco ali também a presença da constante caractere nome. Como que eu posso determinar que ela é uma constante caractere nome? Porque ela vai aparecer em vermelho? Não apenas por isso. Na verdade, o interpretador identifica que trata-se de uma constante caractere, pois esta está entre aspas. Tá certo? Depois, o último elemento presente são comentários, que estão em verde na nossa estrutura geral. Eu quero destacar que esse tipo de comentário é denominado como comentário de final de linha, pois vamos usar um delimitador, no caso barra barra, e o interpretador do algoritmo vai entender que este terminador, bem como tudo que o segue até o final da linha, deve ser desconsiderado na interpretação do algoritmo. Tá certo? Os comentários vão servir para fornecer informações acerca do algoritmo em questão. Vamos agora então analisar linha a linha dessa estrutura geral. Primeiro temos ali a palavra reservada algoritmo, que vai determinar o início efetivamente do nosso algoritmo. Depois da palavra reservada vamos ter sempre uma constante caractere, que como o comentário menciona, vai ter como objetivo identificar o algoritmo. Então devemos utilizar nomes o mais representativos possíveis. Tivemos a intenção, por exemplo, de descrever a funcionalidade do algoritmo, podemos fazer isso em um comentário. Então, por exemplo, poderíamos ter uma linha ali entre algoritmo e var, começando com barra barra, e aí eu teria na sequência a descrição da funcionalidade do nosso algoritmo. Então vamos agora para a palavra reservada var. Já vimos anteriormente a mesma e sabemos o significado desta para o interpretador do algoritmo. Então, a palavra reservada var vai dar início à seção de declaração de variáveis, certo? Não tínhamos visto ainda a palavra reservada início, mais especificamente inicio está ali, né? Pois uma palavra reservada nada mais é do que um identificador com significado específico. E vimos regras para a construção de identificadores. E nessas regras tinha, por exemplo, que não é possível utilizar acentuação. Tá bom, pessoal? Então, a palavra reservada início vai finalizar a seção de declaração de variáveis e vai dar início à seção de comandos. É na seção de comandos que efetivamente o processamento do nosso algoritmo vai se dar.
Então, na seção de comandos, por exemplo, que eu vou receber entradas, vou manipular essas entradas, processá-las e gerar saídas respectivas. Tá? Exemplos de comandos que eu posso ter na seção de comandos que nós já trabalhamos. Leia, escreva, tá certo? Por fim, temos ali a palavra reservada fim algoritmo, que vai delimitar, né, o final do nosso algoritmo. O que baseou a minha escolha dessa estrutura para o pseudocódigo? Eu me baseei no interpretador denominado Visualg. Tá? Vamos utilizar a versão 3 desse interpretador. Eu vou dedicar uma videoaula específica para trabalhar melhor o Visualg, mas só queria destacar isso. Esse interpretador vai facilitar no estudo de vocês, porque vocês vão poder automatizar esse processo de interpretação e assim poderem testar exaustivamente os algoritmos que vocês vão construir representando em pseudocódigo. Vamos observar agora então um exemplo de um pseudocódigo que vai receber um valor inteiro fornecido pelo usuário através da entrada padrão, né, teclado, e vai retornar na saída padrão, monitor, o valor fornecido pelo usuário. Então temos aqui, né, o algoritmo, aí vamos analisar linha a linha. Então primeiro temos ali a palavra reservada algoritmo, como foi especificado anteriormente, né, que faz parte da estrutura geral de todos os algoritmos que nós vamos trabalhar. Na sequência eu tenho a constante caractere, que dá nome a esse algoritmo. No caso o nome escolhido foi exemplo, espaço 1, já que é o nosso primeiro exemplo, né? Depois temos var, indicando o início da seção de declaração de variáveis. Estamos vendo ali a declaração de uma variável do tipo inteiro e a especificação do identificador x para acessar esta variável, essa área de memória. Depois temos a palavra reservada início, então ela vai finalizar a seção de declaração de variáveis e vai dar início à seção de comandos. Temos então como primeiro comando na nossa seção de comandos o comando leia. Então leia vai fazer o quê? Vai fazer a leitura de uma entrada de dados através da entrada padrão, que é o teclado, e o armazenamento deste valor lido na memória, mais especificamente no nosso algoritmo, na área de memória acessada através do identificador X. Na sequência, temos o comando escreva, que vai consultar o valor contido na memória, mais especificamente na variável x, e esse valor vai ser apresentado na saída padrão, que vai ser o nosso monitor. E aí depois eu tenho a palavra reservada fim algoritmo, delimitando o final do algoritmo. Tá certo? Só que eu quero destacar que essa solução não é muito adequada. E aí eu pergunto para vocês qual o motivo. Como o Visualg vai interpretar este nosso pseudocódigo, né? Então, inicialmente ele vai ver a palavra reservada algoritmo, então vai ver que o algoritmo está sendo inicializado. Depois ele vai ver a constante caractere que dá nome ao algoritmo, então ele vai ficar ciente de que o nome desse algoritmo é exemplo 1. Depois ele vai ver a palavra reservada var e vai interpretar que está sendo aberta a seção de declaração de variáveis, ou seja, a seção de reserva de área de memória, que vai ser específica para o tipo primitivo determinado e vai relacionar essa área reservada ao identificador especificado, isso para cada uma das variáveis que porventura venham a ser declaradas na seção. Nesse caso está ocorrendo uma única declaração, então ele reserva uma área de memória suficiente para armazenar um inteiro e associa essa área de memória ao identificador X. Depois o Visualg encontra a palavra reservada início, interpreta que foi finalizada a seção de declaração de variáveis e agora está sendo inicializada a seção de comandos. O primeiro comando que ele interpreta é o leia, então ele sabe que vai ocorrer o fornecimento de uma entrada através da entrada padrão, que é o teclado, para ser armazenada na memória, mais especificamente na variável x. O que vai acontecer nesse momento? Ele vai apresentar no monitor este tracinho que vai ficar piscando, esperando então o fornecimento de um valor por parte do usuário. No caso desse nosso pseudocódigo, como que o usuário sabe que o que ele deve fazer é fornecer um valor inteiro? Como é que ele não sabe que deve fornecer um valor do tipo caractere, ou um valor real, ou um valor booleano? Então é aí que reside o problema desse nosso pseudocódigo. Tá certo? Bom, então vamos ver agora como nós podemos ajustar o nosso pseudocódigo para que ele venha a ser mais adequado ao seu propósito. Então primeiro eu destaco ali a alteração
na constante caractere que dá nome ao algoritmo. Então esta deixou de ser exemplo 1 e passou a ter o valor exemplo 1 ajustado. Não vamos ter alteração na seção de declaração de variáveis, tá certo? Vamos continuar tendo apenas uma variável inteira para resolver o problema e o identificador desta será x. Vamos ter alteração sim na seção de comandos. Então, você deve se recordar que na seção de comandos que tínhamos do algoritmo exemplo 1, tínhamos como primeiro comando leia x. Aqui antes do leia x, vamos ter um escreva com a constante caractere forneça um valor inteiro. Primeiro, só destacar que em constante caractere eu posso utilizar acentuação, ali eu estou usando o C cedilha, não há problema. Eu não posso utilizar esse tipo de caractere em identificadores, que por sua vez podem representar palavras reservadas, tá certo? Bom, então ao interpretar esse escreva, o que o Visualg vai fazer? Então lá no monitor ele vai apresentar a constante caractere, né, que foi especificada. Na sequência, aí sim nós vamos ter leia x. Então nesse momento vai ficar piscando esse tracinho no monitor e aí o usuário, ao ler a frase forneça um valor inteiro, vai ficar ciente de que ele deve fornecer um valor inteiro através da entrada padrão, mais especificamente o teclado. Tá certo? Aí na sequência, né, ele pode fornecer o valor 10, por exemplo. Esse valor 10 vai ser armazenado na memória, mais especificamente na variável x. Na sequência eu tenho um escreva ali, então vai apresentar na saída padrão agora o valor fornecido foi, e aí na sequência eu posso ter o escreva x, tá certo? E aí o valor 10 vai ser apresentado. Outro exemplo seria um pseudocódigo de um algoritmo que recebesse um valor inteiro, acrescentasse 2 unidades a este e exibisse o resultado dessa manipulação na saída padrão. Então vamos ver um pseudocódigo que execute o que foi especificado. Primeiro, então, como de costume, né, nossa estrutura geral, eu tenho palavra reservada ao algoritmo e depois uma constante caractere que vai representar o nome desse algoritmo. No caso, exemplo 2.1 vai ser o nome do nosso algoritmo. Depois, palavra reservada var, que para o interpretador do algoritmo vai representar o quê? Vai ser iniciada agora a seção de declaração de variáveis. Então, nesse caso, vão ser declaradas 2 variáveis, ambas do tipo primitivo inteiro, e os seus identificadores vão ser, respectivamente, número e resposta. Na verdade, a gente tem ali numero, né? Vamos abstrair essa questão. Eu vou ler as palavras como se nos identificadores estivessem presentes a acentuação. Tá bom, pessoal? Só fazer essa ressalva já desde o início. Agora, o interpretador vai identificar a palavra reservada início, significando o quê? O final da seção de declaração de variáveis e o início da seção de comandos. O primeiro comando vai ser então o quê? O escreva, que vai apresentar na saída padrão a mensagem. Digite um número inteiro. Na sequência, vamos ter o comando leia número. Então o usuário vai fornecer através da entrada padrão, o teclado, um valor representando um número inteiro que vai ser armazenado na variável com identificador número. Na sequência, vamos ter agora uma operação de atribuição. Então, o que acontece aqui? O valor contido na variável número é consultado, este é acrescido de 2 unidades, ou seja, temos um incremento de 2 unidades no mesmo. O valor resultante da avaliação dessa expressão é armazenado na variável resposta. Tá bom, pessoal? Na sequência, então, vou ter o comando escreva, que por sua vez vai apresentar na saída padrão o resultado da avaliação de 2 expressões. A primeira expressão é constituída apenas por uma constante caractere. Então vai aparecer na saída padrão apenas exemplo, entre parênteses, número mais 2. Tá certo? E aí, após a apresentação da avaliação dessa expressão, que é constituída apenas por uma constante caractere, ele vai retornar o resultado da avaliação da expressão, que tem apenas uma variável inteira, que é a variável resposta. Então o valor da variável é consultado e este é apresentado na saída padrão. Por fim, temos agora a palavra reservada fim algoritmo. Tá certo, pessoal? Uma coisa que vocês vão escutar muito no estudo de vocês sobre algoritmos é que existe N possibilidades para construir um algoritmo que vai vir resolver o mesmo problema. Tá certo? Isso muitas vezes é utilizado até pelo professor para identificar plágio
em suas avaliações. Então é muito difícil, para não dizer praticamente impossível, que duas respostas de alunos sejam exatamente iguais, porque existe N possibilidades. Então eu vou só destacar aqui, nesse nosso exemplo inicial bem básico, várias possibilidades de algoritmos que vão vir a resolver o mesmo problema. Tá certo? Que seria receber um valor inteiro, acrescer o mesmo de 2 unidades e retornar o valor resultante desta manipulação na saída padrão. Então vamos a um outro exemplo de um algoritmo representado em pseudocódigo que vai vir a resolver este problema. Então, palavra reservada algoritmo, constante caractere que dá nome ao algoritmo, palavra reservada var, que vai especificar o início da seção de declaração de variáveis. Nesse caso, vou ter apenas uma única variável inteira sendo declarada, com identificador n, palavra reservada início, finalizando a seção de declaração de variáveis, dando início à seção de comandos. Primeiro comando, né, solicitando ao usuário que digite um número inteiro. Segundo comando, leia, né, fazendo a leitura de um valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão e armazenado na memória, mais especificamente na variável n. Depois, notem, eu posso muito bem consultar o valor de n, acrescer a esse valor 2 unidades, depois que eu avaliar o resultado dessa expressão aritmética, o valor resultante vai ser armazenado em n. Então aqui a gente vai sobrescrever o valor que anteriormente estava contido, tá certo? Ou atualizar o valor de n. E na sequência temos o escreva, que vai apresentar na saída padrão a constante caractere resultado, entre parênteses número mais 2, 2 pontos, espaço, e depois o conteúdo de memória, mais especificamente o conteúdo da variável n, tá certo? E aí por fim temos a palavra reservada fim algoritmo. Bom, a gente vai ver agora então um outro exemplo de um pseudocódigo que vai resolver o problema em voga, que trata-se de receber um valor inteiro, acrescer 2 unidades a este valor e apresentar na saída padrão o resultado dessa manipulação. Como de costume, né, a nossa estrutura geral vai continuar sendo obedecida, então temos lá algoritmo, palavra reservada, depois a constante caractere que vai dar nome ao nosso algoritmo, nesse caso exemplo 2.3, palavra reservada var, dando início à seção de declaração de variáveis. Vou declarar uma única variável do tipo inteiro com identificador n. Finalizo a seção de declaração de variáveis com a palavra reservada início e dou início à seção de comandos. Primeiro comando é o escreva, que vai apresentar na saída padrão a constante caractere digite um número inteiro. Comando leia, que vai receber da entrada padrão um valor e armazenar na variável n. Depois, aqui a gente tem a variação, né? Eu não vou ter uma atribuição, neste caso, esse algoritmo, ele vai diretamente para o comando escreva. Então, o escreva vai apresentar a constante caractere resultado, espaço, entre parênteses, número mais 2, 2 pontos, espaço, e na sequência ele vai apresentar na saída padrão o resultado da avaliação dessa expressão aritmética. Então aqui vai ocorrer a consulta do valor de n, o acréscimo de 2 unidades a esse valor, depois da avaliação dessa expressão, o resultado vai ser apresentado na saída padrão. Por fim, a gente vai ter a palavra reservada fim algoritmo. Agora eu quero só abrir um parênteses, né, nos nossos exemplos de algoritmos, que eu quero primeiro destacar que não existe uma receita de bolo para a gente construir algoritmos. O que eu posso destacar para vocês é um conjunto de passos necessários para que a gente consiga chegar a um algoritmo funcional, tá certo? Então, os passos necessários para a construção de um algoritmo eu vou listar agora. Quero já, antes de mais nada, deixar claro que cada um vai ter a sua forma peculiar de construir algoritmos. O fato é que vocês vão ver com o avanço dos estudos que esses passos que eu vou apresentar vão sempre estar presentes. Não necessariamente na mesma ordem, mas eles vão estar presentes. Então vamos lá. Primeira coisa, vocês devem ler atentamente o enunciado do problema, compreendendo-o e destacando os pontos mais importantes. Eu acho que é bem óbvio, né? Se vocês não compreenderem um problema, não tem como gerar uma solução adequada para o mesmo. E apesar de ser bem básico, muitas vezes eu já recebi alunos, né, que estavam querendo ter esclarecimentos acerca da correção da avaliação, e aí os alunos chegavam falando, não, mas o que eu errei aqui? Porque aqui eu fiz isso, 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 isso. Aí eu falo, não, calma, antes de mais nada,
me explique o enunciado. O que eu solicitei que fosse feito? Aí quando o aluno vai explicar, eu já identifico ali uma interpretação errada do enunciado. E, consequentemente, isso vai gerar uma solução equivocada. O próximo passo, então, seria definir os dados de entrada, ou seja, quais dados vão ser fornecidos. Na sequência, definir os dados de saída, em outras palavras, quais dados vão ser gerados depois do processamento, ou pelo processamento. Na sequência, definir o processamento, ou seja, quais cálculos vão ser efetuados e quais as restrições para estes cálculos. A gente vai ver, né, que a gente vai trabalhar sobre condições de contorno. No momento oportuno, a gente vai aprofundar esse conceito. O processamento é responsável pela obtenção dos dados de saída com base nos dados de entrada. Na sequência, definir as variáveis necessárias para armazenar as entradas e efetuar o processamento. Até aqui eu já posso destacar, por exemplo, uma alteração na ordem desses passos que vocês podem aplicar. Bom, segundo o que a gente estudou, toda entrada de dados requer uma área de memória para armazenar o dado lido. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Após vocês definirem, lá no segundo passo que eu listei, os dados de entrada, vocês já podem pegar e definir variáveis, né, determinar variáveis que vão armazenar esses dados de entrada. Aí na sequência vocês vão definir os dados de saída. Depois, definir o processamento. Na definição do processamento, vocês podem perceber, opa, seria interessante que eu tivesse mais alguma variável aqui para me auxiliar nesse processo. Aí vocês vão e definem mais algumas variáveis. Então notem que não há uma obrigatoriedade de seguir todos esses passos. O fato é que, se você construiu um algoritmo, né, eficiente, eficaz, você vai ter no seu algoritmo esses passos presentes, não necessariamente nessa mesma ordem. Na sequência, após tudo isso, aí sim vocês vão elaborar o algoritmo. Pronto, elaborei o algoritmo, acabou. Não, não é apenas aquele ponto e vírgula que determina isso, né? Vocês vão perceber, por exemplo, em avaliações e etc., né, que nem sempre a solução que nós achávamos que era adequada realmente é adequada para resolver aquele problema. Só que é mais interessante, por exemplo, a gente perceber esses erros quando estamos estudando, do que nos depararmos com eles numa avaliação, que pode nos prejudicar e inviabilizar, por exemplo, a nossa aprovação. Então o que a gente vai fazer após elaborarmos o algoritmo? Vamos testar o algoritmo realizando simulações. Eu vou finalizar a nossa videoaula de hoje por aqui. Eu agradeço então a todos que assistiram até aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima.